Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula na verdade, a primeira aula, né? De tópicos especiais em banco de dados. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o processo ETL, né? Fazer uma pequena introdução, tá certo? E aí, lembrando que o objetivo é que a gente faça pequenos vídeos sobre os assuntos da aula para que vocês consigam utilizar as ferramentas necessárias para realizar lá a nossa tarefinha. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente tem que começar falando sobre o que é o ETL, tá certo? Então, o ETL lá vem de três siglazinhas em inglês, né? Que significa Extract, Transform, Load. Então, na prática, a gente está querendo fazer extração, pegar o que foi extraído e mexer com isso. A gente não falar transformar, a gente vai falar alterar, mudar, porque não necessariamente é um processo de transformação completo. Às vezes é só formatar. Às vezes é só pegar de uma fonte e colocar em um lugar específico, né? E aí depois a gente vai carregar. A gente vai carregar onde? A gente vai carregar no Data Warehouse, né? Na prática é um celeiro de dados, então é aonde você guarda uma grande quantidade de informação que vai ser utilizado lá para inteligência de negócio ou para algum tipo de tomada de decisão. Então, extrair. Então, quando a gente for extrair informação, existem algumas perguntas importantes que vocês vão ter que responder. Uma delas é, o que eu vou extrair? Então, qual é o tipo de informação que eu vou extrair? De onde eu vou extrair? Né? Então, o que é uma informação textual, uma informação numérica? Né? De onde que eu vou extrair? É de um website, é de uma planilha do Excel, é de um arquivo CSV, é de algum web service que eu vou ter que aprender a API? E como é que eu vou fazer isso? Então, de certa forma, eu também tenho que entender, por exemplo, qual é a disponibilidade do dado, do acesso ao dado, inclusive, né, quais são os direitos autorais, vamos falar assim, quais são as permissões que eu tenho para poder utilizar esse tipo de dado. Transformar. De novo, transformar, a gente vai começar a responder algumas perguntas. O que eu quero transformar? De onde eu quero transformar? E para onde eu quero transformar? Então, de novo, né, quais são as informações? Foram as informações de temperatura do Rio de Janeiro que foram medidas pelo Instituto do Rio de Janeiro. Mas eu também tenho as informações medidas pelo meu celular durante o dia. Ou eu tenho um termômetro em casa. Eu fiz lá um dronezinho que fica pegando essas informações. Então, daí eu vejo de onde, que foram esse exemplo que eu dei, né? Informação de temperatura de chuva, de milímetro de água da chuva. E, olha, foi de um drone que captou, tem esses sensores, tem essa forma de acessar. Não, aqui, ó, é de uma API que guardou na nuvem que eu tenho que acessar. Né? E aí vai. E para onde é a próxima pergunta que a gente vai fazer, que aí está relacionado a onde eu vou armazenar essa etapa da transformação. Observem, a gente tem várias etapas de transformação. A primeira etapa de transformação, por exemplo, pode ser apenas uma tradução de um formato para outro. A segunda etapa de transformação pode ser que eu tenha várias fontes diferentes, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas várias fontes diferentes em que eu quero unificar os dados, e aí eu tenho que o quê? Ir transformando esses dados até chegar em algo que eu consigo unificar. E aí, essas etapas intermediárias para onde eu vou guardar a informação, geralmente são chamadas de tabelas de staging, né? Que a gente vai ver um pouquinho, que são locais onde a gente armazena a saída de uma etapa de transformação, tá certo? E aí tem a famosa pergunta de como eu vou fazer. Né? Então, a gente pode fazer isso de forma manual, ou a gente pode fazer do jeito que a gente entende que é o melhor, que é o que a gente está aprendendo aqui no curso, que é automatizar essa tarefa. Então, como eu consigo acessar essa informação? É um arquivo XML, então eu tenho que pegar esse arquivo dessa pasta, ler e gravar nessa tabelinha. Né? Então, como eu vou fazer? Certo? É uma etapa do processo que está relacionado com a transformação. E a carga. Então, o que é carregar? Né? No caso, carregar é armazenar, carregar os dados que foram extraídos, transformados, em algum lugar. E a gente costuma falar que é no Data Warehouse, tá certo?
Então, a gente pode pensar lá que é um grande banco de dados que a gente está guardando várias informações, que tem um formato diferenciado. Vocês vão ver que a gente tem algumas preocupações, como, por exemplo, alguns metadados que talvez a gente não tenha tanta preocupação no banco de dados tradicional, agora a gente vai ter, como, por exemplo, data, a hora em que o dado foi extraído, de qual fonte ele foi extraído. E aí vai. Por quê? Porque volta e meia a gente precisa ou fazer uma auditoria para ver se os dados estão corretos, ou se legalmente a decisão, né, o resultado final que pode influenciar, por exemplo, na decisão da sua empresa, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, ele tem que ter um histórico de onde aquela informação foi tirada para saber se, de repente, teve algum problema, ou se teve, inclusive, alguma fonte maliciosa. Né? Então, a gente tem que saber. Então, de novo, na carga, o que a gente vai carregar? Né? As informações das tabelas de staging, e a gente vai carregar onde? Né? Qual é o local correto de se armazenar? Né? Desculpa, de onde e para onde? E aí, como, de novo, quais são os acessos que eu tenho para esse tipo de coisa? Observe, Data Warehouse é o ouro da nossa geração, né? É o cofre do ouro da nossa geração. O ouro é a informação, então Data Warehouse é o lugar onde guarda, por exemplo, toda a informação do negócio de uma empresa de comércio ou de varejo que não quer que outra pessoa tenha acesso de forma que ela possa vender essa informação ou tirar alguma vantagem em cima do negócio dela. Então, às vezes, a gente tem, inclusive, algumas limitações para poder acessar o Data Warehouse, então essa pergunta de como é importante para a gente, né, que está relacionado à segurança. Beleza, então, vamos tentar responder um pouquinho melhor o que é ETL, né, respondendo duas perguntas importantes. Quais são as duas perguntas importantes? Qual a motivação para fazer um sistema ETL e quais os benefícios que podem ser obtidos? Então, a gente já sabe que ETL é um grande processo, é algo que a gente está tentando fazer com que a gente pegue vários dados de fontes diferentes, né, e transforme isso em uma informação que vai ser armazenada em um data warehouse. Então, mas qual é a motivação para a gente fazer ETL? Né? Então, vamos nos colocar num cenário hipotético. Então, imagina que você trabalha lá numa empresa que vende bolo. E aí, ela está querendo automatizar essa tarefa de tomada de decisão, onde a gente quer responder várias perguntas, ou vamos pensar assim, o diretor da empresa quer responder várias perguntas. Né? Então, por exemplo, qual é o lucro da empresa? A empresa está atendendo a demanda, né? Tudo que chega de demanda, de compra, né? Varejo, ou até o atacado, eu já estou conseguindo atender? Qual é a época que vende mais bolo de chocolate, por exemplo? Então, olha, eu vendo mais bolo de chocolate em determinada época do ano. Tem outra época do ano que eu vendo mais bolo de morango. Então, é mais fácil eu vender bolo de morango nessa época. Eu vou ter que o quê? Adequar meus meios de produção para produzir mais bolo de morango naquela época e talvez reduzir para produzir mais bolo de morango em outra época. Traduzindo, posso botar mais gente fazendo bolo, né, em uma etapa do ano, bolo de morango, e em outra etapa do ano eu posso colocar mais gente fazendo bolo de chocolate. E aí isso pode responder, por exemplo, até a pergunta de se a empresa está atendendo a demanda que chega a ela. Né? Então, isso é muito importante. E uma coisa importante é, devo desistir de fabricar algum sabor? Há quanto tempo eu não vendo um sabor de bolo? Ou, olha, eu tenho uma quantidade de recurso alocado, tenho espaço, né, tenho pessoas para fabricar o bolo, mas eu fabrico o bolo e jogo fora, eu fabrico pouco bolo para justificar eu ter lá uma pessoa parada só para fazer aquele bolo. Será que não está na hora de eu reinventar esse bolo? Ou simplesmente vou parar de produzir esse bolo? Como é que a gente faz essas decisões anteriores? Então, né, a gente vai ter o processo ETL para dar um suporte para responder essas perguntas. Então, por exemplo, se eu tenho fornecedores diferentes para ingredientes diferentes, eu preciso saber quais são os fornecedores, quanto cobram, quais são os prazos de entrega. No que isso pode influenciar? Isso pode influenciar no preço, no custo do produto, em que eu possa, aí sim, aumentar o meu faturamento. Olha, estou vendendo muito, mas eu estou vendendo muito um bolo que me custa muito. Então, o meu faturamento é pouco. Por quê? Porque de repente eu estou sempre comprando do mesmo fornecedor e ele está com preço caro. Então, quais são os fornecedores? Quem me entrega melhor? Olha, estou com uma demanda muito alta por chocolate.
Quais são os outros fornecedores que eu tenho? Será que eu consigo, mesmo comprando mais caro, lucrar mais porque eu vou vender mais bolo? Né? Confecção de embalagem. Eu compro ou eu fabrico? Se eu fabrico, a mesma coisa vale para os fornecedores da matéria-prima da embalagem. Né? Mas se eu não fabrico, eu também tenho que ver quais são, quantos cobram, quais são os prazos de entrega para a minha embalagem, para eu não ter um bolo esperando embalagem. Linha de produção, quais são os meus custos da linha de produção, com pessoal, com maquinário, com manutenção, com higiene, com segurança. O que eu posso melhorar para poder, por exemplo, aumentar a produtividade da minha linha de produção? Ou quais são os pedidos de venda varejo e atacado que eu tenho? Se eu não estou atendendo lá a minha demanda, não estou atendendo muito a demanda do varejo porque eu sempre estou cobrindo atacado. Resumo, vem muita gente comprar muito bolo, muito revendedor, e acabo que eu nem consigo vender a varejo, mas tem muita gente me pedindo a varejo. Então, esse é o mercado que eu quero atender, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são os pedidos para poder saber qual é a época, qual é a quantidade e o motivo pelo qual eles não estão sendo efetivamente cumpridos no prazo ou vendidos, né, quantos pedidos foram cancelados e por aí vai. Então, todas essas informações, observa, quando a gente fala de uma empresa grande ou até mesmo uma empresa pequena que tem várias filiais, elas têm que ser extraídas, né? São pessoas diferentes que fazem esse tipo de informação, então, que geram esse tipo de informação. Então, para o cara que está lá na frente, lá na linha de frente, fabricando ou vendendo o bolo, ele não vai estar preocupado em gerar relatório para saber quais foram os bolos que mais foram vendidos. Ele pode estar só guardando o quê? Os pedidos, e aí um processo ETL vai se encaixar aí para ir o quê? Extraindo essa informação e transformando em um dado, né, que seja útil para a tomada de decisão do dono da empresa. Então, por exemplo, imagina lá que a gente chegou e recebeu 2 arquivos. Tá? Um cara é o cara que está trabalhando com estoque, beleza? E um cara é o cara que está trabalhando lá com vendas. Então, observem aqui, ó. Opa, passei. Que nesse arquivo aqui, entrada e saída, eu tenho várias entradas aqui, né, várias linhas. Ó, Luiz, acredito eu que isso seja entrada, 001, 13 de janeiro de 215, né, deve ser 2015. João, entrada, tem uma saída aqui do Luiz, 002, 14 de janeiro de 2011, acredito eu. E aí o cara lá do setor de vendas me mandou algo que parece ser mais organizado. Né? Ele diz aqui a referência, a data de venda, a quantidade e o valor. Então aqui, né, eu tenho, por exemplo, a referência 002, foi em 2001, 01, 14, então observa que esse formato de data é incompatível com esse. Eu tenho quantidades aqui, né? Eu tenho os valores. Então, observa, são fontes de dados diferentes que eu tenho o desejo de juntar para tomar uma decisão, como, por exemplo, estou tendo lucro, né? Ou se eu estou atendendo, por exemplo, a minha demanda. Então, o que a gente pode crer? A gente pode crer que essas informações vão vir diretamente, né, das fontes e eu tenho que criar algo que pegue esse arquivo entrada e saída TXT, extrai as informações e transforme em algo que eu possa juntar com o arquivo vendas.csv, que também vai ser transformado até chegar num ponto que eu consiga juntar com o entrada e saída. Então, quando a gente fala em consolidar essa heterogeneidade de informação, a gente tem alguns problemas. Né? Então, por exemplo, a documentação precária. Cara, vem um arquivo entrada e saída.txt, eu não tenho ideia do que seja cada campo. Então, estou adivinhando aqui, né, que a primeira coluna seja alguém que deu a entrada, alguém que deu a saída no produto lá no estoque. Né? Acredito eu que isso daqui seja a identificação do que é a entrada e saída, né? O que significa esse 001? Será que é a mesma coisa que esse 001 aqui? Certo? O formato aqui, ó, o que significa essa data aqui? É a data de entrada? É a data de saída? É a data que você colocou no sistema? O que é essa data? É a data que chegou a informação para o cara? Né? E aí, a gente ainda tem as complicações dos formatos de dados. Então, a gente vai fazer um processinho ETL. Então, né, a ideia do ETL é isso, ó. A gente pega lá o arquivo .txt, extrai,
A gente vai ter um códigozinho para fazer isso, um arquivo .csv, né, um Excel, extrai, a gente vai ter um códigozinho para fazer, e se tiver outra fonte, a gente vai extraindo, vai armazenar em algum lugar. Depois disso, a gente vai ter dentro do processo o quê? Uma etapa de transformar, então a gente pode transformar lá as informações do arquivo TXT ou do CSV, e aí a gente vai transformando essas informações até conseguir juntar todas essas coisas em informações, né, do Data Warehouse. Então, para isso que serve um sistema ETL. Então, a ideia é organizar o caos, tá certo? A gente tem muito dado espalhado pela companhia, de mais diversas fontes. A gente não pode parar todo mundo, cada um faz uma atividade diferente para poder organizar isso. Ah, não, agora você, ó, o que você escreveu aqui? Fala com ele. O que você armazenou nesse arquivo aqui? Né? Então, essa figura representa isso. Né? A gente tem lá fontes de dados específicas, né? A gente pode falar de CRM, por exemplo, ou de outros bancos de dados feitos especificamente para alguma coisa, CRM para ligar produto com cliente, né? É bem específico, não vou entrar nesse dado, né, nesse detalhe, algumas planilhas ou arquivos de texto, ou até uns sistemazinhos OLTP. OLTP são sistemas focados na transação, né, no que está sendo feito, tá certo? E aí tudo isso tem que chegar e ser consolidado. Então, beleza. Esse slide aqui, a gente está mostrando o que a gente poderia fazer lá com o exemplo anterior, pensando em ETL. Então, né, a gente poderia ter uma etapa de extrair os arquivos de entrada.saída.txt, entrada-saída.txt, uma outra etapa de vendas.csv, né, aí a gente vai ter que ler, por exemplo, né, o entrada e saída estava lá, 20015. Né, a primeira etapa de transformação pode ser, por exemplo, a gente pegar lá o arquivo vendas.csv e adicionar o nome do vendedor e a data de lançamento. Então, a gente poderia fazer isso, né, foi o exemplo que eu coloquei aqui, mas uma outra etapa de transformação poderia ser, por exemplo, pegar lá o entrada e saída e transformar esse 215 em 2015. Ao invés de estar 13.1.215, já formatar a data para um formato parecido com a data de venda. Né, fazer 2015, 0113, separado por tracinho. Isso é uma etapa de transformação. É claro que duas coisas diferentes podem ser feitas na mesma etapa de transformação, não tem problema. Eu estou só exemplificando. E aí, no final, a gente já começa o quê? A tentar consolidar. Né? Então, eu quero pegar a referência 001 aqui do arquivo vendas. Eu quero adicionar que é uma entrada do Luiz. Então, a gente vai colocar que tudo que passou aqui tem o vendedor. Desculpa, saída do Luiz. Né? Então, vou poder juntar e falar, olha, foi o vendedor Luiz que eu coloquei, que fez, e foi lançado lá como saída no dia 12 de janeiro do dia 14. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo, né, do que a gente pode fazer de ETL, tá certo? E aí, respondendo a segunda pergunta, quais são os benefícios que a gente pode obter do ETL? Então, extrair dados de fontes de sistemas fontes heterogêneos, né? A gente pode, inclusive, adicionar novas fontes. Então, tem um processo lá grandão ETL que funciona em cima de um sistema ETL implementado. E aí, eu quero colocar uma fonte nova. Coloco uma fonte nova e o meu processo continua funcionando. É claro, tenho que criar etapas de transformação, ou alterar algumas outras, para a gente chegar nessa nova transformação. Coisas importantes, impõe padrões de qualidade e consistência dos dados. Então, imagina isso no dia a dia de um sistema varejista, um grande varejista, que tem muita informação de compra e venda, muita entrada e saída. Tem que garantir, né, que se acontecer alguma coisa na extração, eu tenho que ter um log de dados, eu tenho que ter metadados, eu tenho que ter alguma informação para saber, olha, o que aconteceu? E o cara escreveu agora aqui no arquivo entrada e saída, a data em um formato diferente. Aí ou você vai à fonte e manda corrigir, ou você cria uma forma de lidar com isso durante a extração. Ok? E aí, conformar, né, moldar, tentar transformar os dados de fontes diferentes em algo que seja único dentro do Data Warehouse.
que a gente possa utilizar de forma única, como uma grande tabelona ou como um grande banco de dados. E aí, a gente tem que entender que a ideia do processo ETL é entregar os dados, né? É porque a gente vai transformar depois, vai usar a tabela de fatos, vai confundir o termo. Os dados, apresentando ele num formato que o cara que só desenvolve a aplicação usando as informações geradas do processo ETL não se preocupem com o que vem antes. Então, a gente pode fazer com que desenvolvedores continuem criando aplicações em cima do banco de dados em que o processo ETL carregou os dados, né? E a gente pode manter as decisões dos usuários finais em cima dos dados. Então, o processo ETL vai ser aquele grande motor do carro, né? A gente vai ter gente criando coisas novas em cima, né, do tabelão resultante que a gente coloca as informações, muita coisa sendo feita ali por cima, independente dos dados que estão sendo enxertados, vamos falar assim, né? Ou vão entrar na tubulação de dados lá do processo ETL. Tá bom, pessoal? Então, a ideia é isso, né? Que nem está na figurinha. A gente pega lá o caos, usa lá o computador, a gente pode fazer um sistema ETL do zero, né? Programar tudo do zero, para chegar na organização dos dados para depois gerar ferramentas, ou a gente pode, inclusive, usar ferramentas de automação, ETL, que já ajudam bastante a gente na codificação. Então, como se eu falasse o seguinte, eu posso pegar e gerar pequenos scripts para fazer extração de uma fonte, para fazer uma extração de outra fonte. E esses scripts se comunicam com uma grande ferramenta que faz o fluxo das informações, que trata a entrada e a saída, que loga as informações, que gerencia alguns tipos de erro, e aí eu vou ter um scriptzinho que vai transformar de um lado para o outro, até uma etapa lá dentro da ferramenta em que você gera um código para carregar ou fazer a carga dos dados finais, sempre guardando lá os metadados do início ao fim desse processo. A gente não pode perder a informação, até porque podem existir informações repetidas, redundantes, que a gente vai ter que guardar esses metadados e não as informações. Beleza, pessoal? Então, é isso. Então, a gente hoje começa a falar um pouquinho sobre ETL, a gente vai entender um pouquinho o que é um processo ETL, cada etapa, o que tem de importante em cada etapa, e aí eu também vou fazer pequenos vídeos mostrando as ferramentas do processo ETL que a gente vai poder utilizar para que você possa fazer o seu projetinho lá, para quem está fazendo a disciplina comigo, conseguir realizar as atividades que a gente já começou. Tá certo? Então, próxima aula aí, o próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o processo ETL. Em seguida, a gente começa a falar de cada etapa e, ao mesmo tempo, em paralelo, eu vou começar a fazer pequenos mini vídeos mostrando como fazer as etapas e usando a ferramenta. Então, fico esperando vocês a próxima aula aí, o próximo vídeo, e um abraço a todos.